Olá, gente. Bom dia para vocês. Se inscrevam aqui nesse canal, KKGG Oficial. Esses dias eu não tenho gravado ministrações por correria, né? Fraqueza, desânimo, mas Deus é fiel. Deus é maravilhoso e Ele nos permite estar aqui. Amém? E hoje o nosso versículo do dia está em Lucas, capítulo 6, versículo 28, que diz assim: abençoem aqueles que os amaldiçoem. Abençoem aqueles que os amaldiçoam. E orem pelos que maltratam vocês, né? Abençoem aqueles que os amaldiçoam e orem pelos que maltratam vocês, né? Muitas das vezes, né, muitos de nós temos uma vida em que, né, nós somos muitas das vezes perseguidos, né, somos muitas das vezes maltratados, né, acusados, amaldiçoados. Mas a palavra do Senhor, e nós sabemos que o como é difícil você amar uma pessoa dessas. Uma pessoa que te maltrata, uma pessoa que te acusa, uma pessoa que te amaldiçoa, né? É difícil você amar uma pessoa dessa, né? É muito difícil você amar aquele que te faz o mal, né? É muito difícil você amar aquele que te faz o mal e também é muito difícil você fazer o bem para ele, sendo que ele está te fazendo mal. Mas a palavra do Senhor Jesus diz também: fazei o bem sem olhar a quem. Então não importa se a pessoa está te fazendo mal, se a pessoa está te fazendo bem, não importa se a pessoa está te acusando, se a pessoa está te maltratando, nós temos que fazer o bem, sem olhar a quem. E essa palavra do Senhor Jesus está dizendo para nós abençoarmos aquele que nos amaldiçoa. Então, se eu e você temos no nosso caminho alguém que te amaldiçoa, alguém que me amaldiçoa, nós temos que abençoar essa pessoa. Se a pessoa joga o mal para mim, joga o mal para você, nós temos que dizer: eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, né? E orai, né? E orem por aqueles que maltratam vocês. Orar por aqueles que nos maltratam, querido. Ah, mas é tão difícil amar, é tão difícil fazer isso. Isso, querido, é mandamento do Senhor, domínio próprio. Amai o teu próximo, né? Amai até teus inimigos. É difícil você amar seu inimigo, é difícil você abençoar uma pessoa que te maltratou. É muito difícil. É difícil. É difícil você orar por uma pessoa que te maltratou, que você não faz uma diferença na vida dela. É muito difícil. É muito difícil, mas o Senhor Jesus diz: amem. Entendeu? Amem. Amem o teu próximo, faça o bem, né? Né? Abençoe aquele que te amaldiçoa. Ora para aquele que te maltrata, né? Interceda ao Senhor para aquele que te faz o mal, né? Interceda ao Senhor, porque a luz incomoda as trevas. A pessoa que me faz o mal, a pessoa que te faz o mal, né? Ela vai dizer, né? Ela percebe que você está orando por ela, que no momento que ela está te amaldiçoando, você está orando por ela, no momento que ela está te maltratando, você está orando por ela também, você está intercedendo, você está fazendo bem para ela. Aí vai chegar um momento que ela vai perguntar: poxa vida, por que que ela está fazendo bem para mim, sendo que eu estou amaldiçoando a vida dela? Por que ela está fazendo bem para mim se eu estou maltratando ela? Por que, meu Deus? Por que isso? Por quê? Né? E a sua luz, o seu jeito diferente vai incomodar aquela pessoa. Ela perguntar: poxa vida, mas por quê? Né? Eu tô só fazendo mal para ela, eu tô só amaldiçoando e ela tá aqui me ajudando, ela tá aqui intercedendo por mim, ela tá aqui fazendo as coisas para mim, fazendo as coisas boas para mim. Mas por que será isso, meu Pai amado? Por quê? Né?
E aí Deus vai tocar no coração dela, porque ela não é igual a você. Ela não está nas trevas como você. É uma pessoa diferenciada. Aí, né, a minha atitude, a sua atitude, orando, né, por aquela pessoa, abençoando ela, intercedendo ela, fazendo bem para ela, essa nossa atitude vai fazer essa pessoa refletir se ainda é adequada ela continuar fazendo mal, né? Se ainda é adequada ela continuar fazendo mal. Então, querido, que nós venhamos entender que é muito difícil você amar quem te maltrata. É muito difícil você amar quem te amaldiçoa, você orar para aquele que te amaldiçoa. É muito difícil. Entendeu? É muito difícil. Mas nós temos que amar, querido. Nós temos que amar. Nós temos que amar. Tá bom? Enquanto nós amamos eles, né? Eles vão perguntar, né? Mas por quê? Né? Mas por quê? Então o Senhor está dizendo que enquanto as pessoas dão mau exemplo, enquanto as pessoas não são referência, eu e você temos que ser. Tá bem? E que essa palavra venha penetrar no nosso coração, que ela venha ficar guardada no nosso coração e que nós venhamos sempre amar aqueles que nos amaldiçoam, sempre orar, né? A palavra do Senhor está dizendo, abençoem aqueles que os amaldiçoam. Então que nós devemos abençoar aqueles que nos amaldiçoam, né? Nós devemos abençoar aqueles que nos amaldiçoam. É difícil? É, demais, mas nós temos que fazer isso. E orem por aqueles que maltratam vocês. Tá bom, querido? Lucas 6, 28. Meditem nessa palavra. Meditem nessa palavra. E que você venha abençoar aquele que te amaldiçoa. E orar para aqueles que te maltratam. Né? Você fazendo bem para ela. Se ela precisar de alguma coisa, você está ali disposto a ajudar. E ela vai ficar refletindo, mas por quê? Eu só estou amaldiçoando, eu só estou maltratando. Por que ela está fazendo isso comigo? Né? Por quê? Por que ela está fazendo isso comigo? Me ajudando, orando por mim, me intercedendo, né? Me dando as coisas que eu preciso. Por que ela está fazendo isso para mim, meu Deus? Que motivo? Né? A pessoa vai se perguntar, mas a pessoa logo vai saber que você é um homem, que você é uma mulher, que você é uma criança, um adolescente diferenciado. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Glorificado, exaltado é teu santo nome, Deus poderoso, Deus de mistério, Deus de maravilha. Senhor, eis aqui na tua presença como pó, como cinza, como grão de areia. Te agradecer, Senhor, por tudo, Senhor. Te agradecer por estar aqui, te louvando, te glorificando, te exaltando. Senhor, perdão pelas nossas falhas, pecados, gestos, atitudes, palavras, omissões. Senhor, o Senhor toma nosso coração, sonda, quebranta, esquadrinha, lava, Senhor, transforma, repreendendo todas as escamas, toda rapina, todo erro, toda carnalidade, todo pecado, iniquidade. Senhor, toda seta, todos os flecheiros do inferno, toda erva parasita que tem lutado contra nossas vidas, o Senhor repreenda, Pai. E que essa palavra venha penetrar nos nossos corações. Nós sabemos que é difícil, mas a palavra do Senhor Jesus diz, abençoem aqueles que te amaldiçoam. E orem, né? Abençoem aqueles que os amaldiçoam. E orem por aqueles que maltratam vocês. Papai, nos ensina a fazer isso. Nós sabemos o quão difícil é. Mas nós temos um Deus tremendo, um Deus de mistério, um Deus de maravilha, que nos faz, ó Deus, que nos faz refletir sobre isso. Nós sabemos que se nós fazer isso, as pessoas vão perguntar, mas por quê? Mas por quê? Né? E o Senhor, né, cada dia mais está nos ensinando. Então eu te peço, Senhor, nessa manhã que nos ensina a orar por aqueles que nos amaldiçoam e orar também por aqueles que nos maltratam. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te guarde, te proteja. E por mais que seja difícil fazer o bem, que eu e você venhamos saber que se nós fazermos o bem, as pessoas vão perguntar por quê, né?
e nós vamos servir de reverência para aquela pessoa e de reflexão. Será que é adequado ainda fazer o mal? Né? Que nós venhamos fazer isso não por interesse, não porque nós vamos servir de reverência, mas sim porque é a ordem do nosso Pai. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, que você tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.